né, que esteja em linha com as nossas ideias, com os nossos valores. E isso muda completamente. Eu tenho segurança de que o PDT vai fazer 60 deputados, pelo menos. E isso nos permite dialogar em outros planos. Portanto, minha tática eleitoral hoje é fechar um campo, porque nada tenho contra alianças, nunca tive. Sou do ramo, né? Sou treinado, fui prefeito, fui governador, fui ministro, enfim, sou bastante treinado nisso. A questão aqui é da aliança ter hegemonia clara, ou seja, quais são os valores, o cimento dessa unidade. No Brasil, infelizmente, tem sido a fisiologia e os projetinhos de poder. No meu caso, eu estou procurando humildemente, mas com muita disciplina, uma aliança com o PSB e, se não der no primeiro, no segundo turno, com o PCdoB. Esse seria o núcleo forte que guardaria, vamos dizer, as tábuas da lei de um possível governo meu. A partir daí, a aliança com o PSB e, se não der no primeiro, no segundo turno, com o PCdoB. Só para esclarecer, então, para mim, pelo menos não ficou claro, essa é obviamente uma pergunta que o senhor pode até achar que é uma pegadinha, mas não é, porque tira voto, efetivamente, você se posicionar sobre aborto, sobre descriminalização das drogas. Tal. É ocioso. Sim. O que aconteceu na Irlanda? Um país tão católico ou mais do que nós. Aprovaram. Deu-se um plebiscito e o povo, orientado pelas igrejas, pela sua moral, etc., votou por 70%. Mas o que eu penso sobre este assunto já está dito. Sim. O que eu acho é o seguinte, que o aborto é uma tragédia, fundamentalmente uma tragédia humana, uma tragédia emocional, uma tragédia de saúde, e não vejo qual é o sentido. Não é de você ainda pesar o peso do Estado sobre essa tragédia. Mas eu ia perguntar justamente... A descriminalização das drogas que chegou a ser defendida, por exemplo, pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, afetaria diretamente essa estatística que o senhor citou, de que grande parte dos presos hoje no sistema prisional brasileiro são jovens que foram presos como consumidores, digamos assim. Sobre essa questão específica, o senhor tem já uma proposta ou ainda está em estudo? Não, está em estudo e veja bem, as igrejas, o Brasil é um país profundamente cristão. A Igreja Católica é contra, os neopentecostais são contra ao quadrado. E não adianta nada a gente ser um déspota esclarecido que vai impor a uma nação aquilo que você acha correto. Isso é uma perplexidade. Não adianta nós aqui do mundo letrado, que somos generosos, etc., temos a melhor informação, achar que nós vamos empurrar a goela abaixo de uma sociedade cristã, religiosa, moralista como a nossa, soluções dessa natureza. A estatização não quer controle social e o fim da ilusão moralista católica. Volkswagen aqui na Alemanha entrou num escândalo extraordinariamente grave, falseando indicadores de poluição. Eu quero controle social e o fim da ilusão moralista católica. Globalmente. A estatização não quer controle social e o fim da ilusão moralista católica. O fim da ilusão. A humanidade precisa de controle. Não adianta alguém imaginar que o anjo vai descer do céu, instalar o chicote e resolver o problema nacional brasileiro. Não. Relações com os países bolivarianos, com a Venezuela, qual é a O Brasil vai se integrar com seus vizinhos e não se meterá nos assuntos domésticos de cada um deles. Mesmo que viole os direitos humanos, seja uma ditadura... A juízo de quem? O senhor acha que a Venezuela é uma democracia? A Venezuela é uma democracia tão democrática quanto a brasileira e a americana. Pera um pouquinho, aí é demais. Explica isso. Eu gosto do regime? Não gosto do regime. Mas falar que democrático, quantos centenas não foram assassinados, presos políticos? E quantas pessoas foram assassinadas no Brasil, Vila? Mas espera, por razões políticas? Por razões políticas? E a Marielle é o quê? Não, mas espera um pouquinho. Espera um pouquinho, a Marielle é o quê? Sim, ainda está em investigação. Agora nós estamos falando de Sim, mas você acha que na Venezuela... Não me ponha para defender um regime que eu não defendo. Mas o senhor está dizendo que é uma democracia igual ao norte-americano e a brasileira? A Venezuela é uma democracia tão democrática quanto a brasileira e a americana. A democracia, eu não disse que o Brasil está sob um golpe de Estado, e ainda assim o protocolo democrático vem sendo cumprido. Eu sei que virou um sintoma, eu não defendo o regime Maduro. A Venezuela é uma democracia tão democrática quanto a brasileira e a americana. Eu acho que o Brasil está sendo irresponsável, porque nosso papel não é tomar lado na Venezuela. Nosso papel é mediar aquele conflito antes que ele descampe uma guerra civil. E na medida que o Brasil, empurrado por uma elite
absolutamente irresponsável, vira gendarme da América do Norte neste assunto, nós nos demitimos e somos o único país do mundo. Aqui, brasileiro que está me ouvindo, ao regime venezuelano, que eu não aprecio, deu ao Brasil 5 bilhões de dólares de superávit em nosso favor. E não paga os empréstimos do BNDES. 5 bilhões de dólares por ano. Sim. Em nosso favor. Mas não paga. Sim, agora não está pagando o empréstimo e isso eu não sanciono. Não me põe para defender o que eu não defendo. Mas se o senhor vê o país à beira de uma crise, de uma guerra civil, como é que o senhor acha que é uma democracia? O país à beira de uma guerra calma. civil? Como é que, eu tô calmíssimo. Não, mas se é isso, se é uma guerra civil, como é que pode ser democracia? As duas coisas não conversam. Por quê? Porque a oposição não está respeitando o regime. Ah, é a oposição que está provocando a quase guerra civil e não o regime? A oposição venezuelana é a coisa mais... Eu ia dizer uma palavra indizível em rádio, mas é uma das coisas mais podres que a América Latina conhece. E o regime não? Não, o regime é muito ruim. Está matando as pessoas de fome. Vocês estão me botando onde eu não estou. Então, veja bem, aquilo ali é uma bomba. Então me ouça. Não, quantos foram para Colômbia? Mais de 1 milhão de venezuelanos foram para Colômbia. Não, rapaz, aquilo é uma tragédia humanitária. O Brasil já recebeu mais de 60 mil. Os nossos irmãos de Roraima estão pagando o pão que o diabo amassou. É uma gente sofrida, é uma questão humanitária gravíssima. A questão nossa é que papel deve desenvolver esta grande nação que tem natural ascendência sobre os vizinhos, é de se alinhar toscamente à posição de isolamento da Venezuela que os americanos estão nos impondo, trazendo para fazer manobra provocativa militares americanos na fronteira, ou assumir uma posição de mediação, que é nossa responsabilidade de mais ninguém. Para o senhor é uma democracia Claro também? que não. Então, claro que não. Cuba não tem eleições plurais, não tem. Veja bem, a oposição venezuelana participou das eleições. Se você diz que é uma ditadura, você não participa de eleições. A elite brasileira pirou. A elite brasileira pirou. Nesse americanofilismo, pirou. Veja bem, a oposição da Venezuela, com todas as denúncias que fez, participou das eleições. É uma fração. Vamos ao professor da Universidade Estadual de Campinas, Diego de Freitas Aranha. Bom dia. A gente demonstrou nas restrições do teste que era possível recuperar os votos de uma urna eletrônica em ordem. Exploramos uma sequência de vulnerabilidades durante os testes que permitiram a gente chegar até o ponto de adulterar o software de votação para injetar código de nossa autoria para ser executado no ambiente da urna eletrônica. Então, um ponto muito interessante para um fraudador, porque a manipulação de um único cartão tem um poder aí de amplificar esse ataque para dezenas de urnas. Por isso que a gente não deve confiar resultados de eleição incondicionalmente a software de votação. Ou a software, não. É por isso que é importante ter um outro comprovante físico, um registro físico do voto, que permita ao eleitor, que não tem treinamento especializado, auditar se o voto específico dele, as escolhas que ele decidiu inserir no equipamento, são registradas corretamente em outra mídia, para que essa outra mídia sirva para auditoria, a recontagem, dependendo dos procedimentos eleitorais. O Brasil está assistindo calado assim. China e Rússia tomando centralidade da Venezuela. É perigoso pro Brasil? Isso é dramaticamente perigoso para o mundo. Muito bem. Eu vou dialogar com todo mundo. Ciro Gomes, tudo bem? Você sabe o meu nome? Bernardo. Sua frouxa! Estimularei a tolerância e o respeito à diversidade. E o fim da ilusão moralista católica. Viado, filho da puta! É o pessoalzinho, sabe da onde? Do Foro de São Paulo, o qual o PDT, o seu partido, faz parte. O senhor que disse que vai fazer um governo diferente é o mesmo que faz parte da organização criminosa latino-americana. O Foro de São Paulo é a melhor coisa que nós já criamos neste continente latino-americano. Gente, para quem não sabe, o Foro de São Paulo é uma organização criada nos anos 90 por Fidel Castro e Lula para fazer aqui na América Latina o que foi perdido com o fim da União Soviética em 1989. Sabe, eu sei que muita gente ficou chateado quando eu falei que, graças a Deus, tinha caído o Muro de Berlim para a gente poder pensar de novo. Essa organização envolve uma série de partidos no Brasil, o PT, o PCdoB, tantos outros, inclusive o PDT de Sr. Ciro Gomes.
meu amigo Lula fez. E eu quero, companheiro da direção do Fórum de São Paulo, debitar parte da chegada da esquerda ao poder na América Latina pela existência dessa cosita chamada Fórum de São Paulo. Meu amigo Lula fez. Ele falou, ainda vem me falar que os Estados Unidos é um país liberal e tem um grande imposto sobre herança e que nós devemos copiar esse modelo só porque os Estados Unidos é um país liberal. Sabe quanto é o tributo sobre heranças nos Estados Unidos? Que ninguém duvida que seja uma pátria capitalista. 29% é a alíquota menor. Sabe quanto é no Brasil? A alíquota média? 3,9%. Eu vou aumentar. Os Estados Unidos agora com o Trump está dando uma melhorada, mas os Estados Unidos deixou de ser um modelo liberal perfeito, vamos dizer assim, no mundo real, já faz um bom tempo. A era Obama quase destruiu o país. Eu vou aumentar. Imposto sobre herança não é coisa de liberal não, rapaz, é coisa de comunista. Isso já estava escrito lá no Manifesto Comunista de Karl Marx, seu Ciro Gomes. Eu vou aumentar, porque eu não sei mentir, não gosto de mentir. E o Ciro Gomes, em vez de dar algum apoio ao pessoal caminhoneiro, está dando apoio para os petroleiros que querem fazer uma greve. Eu apoio a greve dos petroleiros anunciada para quarta-feira. Você sabe quem são os petroleiros? É tudo sindicato, é tudo pelego, é tudo jeitinha do pessoal vermelho. Bernardo. E ele justifica a greve dos caminhoneiros dizendo que é uma crise de autoridade. O que eles estão procurando é a restauração da autoridade. Parece que ele quer ser o coroné aqui do país de novo. Escuta, não é um problema de autoridade, é um problema de que a autoridade está no poder. É um problema do Temer, mas o Temer foi eleito com quem, meu filho? Meu amigo Lula. Foi eleito com a Dilma e por causa do Lula. O Temer é o PT um pouquinho, sabe, travestido de vampiro. Já estão encomendados. Bem que eu pedi uma pastilha. Então não é crise de autoridade. O pessoal estava até pedindo intervenção militar, fora Temer, fora PT, voto impresso. O pessoal tem outras pautas, Ciro. Ele fala que quer dialogar com todo mundo. Eu vou dialogar com todo mundo. Mas é o primeiro a descer o porrete. Seu filho da puta! Vou estudar história! Agora vamos pra casa! É o primeiro a xingar. Vai, seu frouxo! Covarde! Sua frouxa! É o primeiro a agredir. Bando de fascista! Vamos circular! Peraí, rapaz! Me solta! Me solta! Fascista! Ele é o velho coroné mal-humorado. Seu frouxo, filho da puta! Me solta! Vai pra casa! Não fica nenhum! Que se pudesse descer o farrapo em todo mundo.